Oi, minha turminha! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui para mais um conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante. Nós vamos falar sobre violência. Um tema às vezes difícil, por vezes complicado de lidar, mas que o cuidador precisa estar preparado para isso, não é mesmo? A gente sabe que infelizmente essas situações elas são corriqueiras. Elas acontecem. Muitas vezes a família é aí a porta de entrada dessa violência. Em outras situações, o cuidador também está por trás dessa violência. Então, nós precisamos saber sobre esse assunto. Nós precisamos gabaritar aí tudo que quer seja sobre violência, para que a gente saiba realmente como abordar a situação, para que a gente saiba como se comportar em situações como essa, certo? Então vem comigo, pega lá teu material, o meu já tá aqui, ó, do meu ladinho, tá bom? Vai lá no teu capítulo 14, vou me diminuir aqui, ó, ficar no cantinho, certo? Mas vou ficar aqui com vocês. E aí, o tempinho que eu vou diminuindo a minha tela aqui, já dá tempo de você pegar seu material, tá bom? Gente, muito importante que vocês lembrem que eu sempre falo a importância da gente seguir pelo material, certo? O material é o norte da minha abordagem aqui, é o norte do estudo de vocês e vocês têm que usar o material. Show, meu povo? Então, bora lá. Então, como eu falei, hoje nós vamos abordar violências e maus tratos. Você vai encontrar esse conteúdo lá no seu livro, tá? De profissão de cuidador, seu capítulo 14, na página 67. Estamos aí já quase, né, nos enveredando aí para o fim desse módulo, um módulo muito importante. E esse assunto, ele vem assim, como a carta na manga mesmo. É muito difícil qualquer cuidador por aí no mercado ter essa visão sobre violência, né? Saber como abordar esses temas. Por isso que é importante, por isso que esse é o seu diferencial, tá bom? Então, acredite em você, acredite que o nosso trabalho está sendo realizado, que você vai sim conseguir o seu tão almejado diploma de cuidador e vai sim conseguir entrar no mercado de trabalho com brilhantismo, tá bom? Então, bora lá, já deu tempo de pegar o material, vamos iniciar esse conteúdo. Gente, inicialmente eu queria que vocês me dissessem aí o que é que vocês entendem por violência, né? Quando a gente fala de violência, muitas vezes o conceito de violência ele se restringe apenas a bater, a agressão. Muito dificilmente a gente abrange essa visão sobre violência. Até quando eu iniciei o nosso conteúdo hoje, com certeza você deve ter pensado, a professora hoje vai falar sobre aqueles idosos, né, que apanham, de cuidadores ou de familiares, aquelas crianças que sofrem agressão física. Mas hoje nós vamos ver que a violência ela está muito mais no nosso cotidiano do que a gente imagina, né? Existe violência física, sim, mas existe violência verbal, intelectual, violência ética, moral, financeira, medicamentosa. Então, a maneira de agredir ao outro vai muito além de uma agressão física, certo? E é esse nosso objetivo hoje, que você saia daqui desse conteúdo com essa visão ampla sobre violência. Então, não entendam só violência apenas como agressão física, tá bom, galerinha? E aí, os fundamentos para que a gente consiga entender o que é, então, essa violência e maus tratos, como abordar esse tema, é a gente saber entender o que é a definição desse nome violência, certo? Então, a definição é uma ação ou um efeito de empregar força física, que é, né, o ato mais conhecido como violência, a força física, ou intimidação moral contra outra pessoa. Então, nós vamos ver que, além de agressão física, eu posso ferir, eu posso sim violentar outra pessoa de várias outras formas, tá bom? Então, o ato de ser violento, né, é um ato que vai muito além de agredir fisicamente aquele indivíduo, certo? Então, qual é o nosso papel? Qual é o papel do cuidador em meio a tantas situações difíceis? Porque, obviamente, gente, a gente não quer que vocês sejam os disparos dessa violência. Nós não queremos que vocês, em nenhum momento, tenham aí situações de violência com o paciente de vocês. Mas nós também não queremos que ele sofra violência, esse paciente, de outros membros do cuidado dele, de familiares, de amigos, de parceiros. Então, nós temos um papel duplo aí. Primeiro, ser autovigilantes, né?
estarmos aí trabalhando da maneira mais séria possível para evitar essas situações em que eu possa, sim, ser acusado de violência ou praticar algum ato violento. Isso é muito importante, que a gente tenha essa autovigilância, se cuide mentalmente para estar ali no trabalho bem e não, em momento nenhum, descontar problemas no paciente, mas também o nosso papel é de observar, de vigiar, de estar ali vigilante a qualquer mudança de comportamento daquele paciente, a qualquer aparecimento de manchas, né, de sinais aí no corpo daquele paciente que possam indicar violência. Então, muitas vezes, aquele paciente ele não vai lhe dizer que está sofrendo uma violência, mas você percebe porque ele muda o comportamento. Antes ele era mais sociável, conversava, agora ele está mais calado, ou mais agressivo, ou mais retraído. Isso é muito comum em criança, né? Às vezes a criança ela está sofrendo uma violência e ela não sabe como expressar aquilo. Ela não sabe como se expressar, né, ainda tem aí dificuldade de se expressar ou mesmo tem medo de se expressar. E aí ela muda seu comportamento. Então, uma criança que era feliz, alegre, que era agitada, que brincava, agora fica mais retraída, mais calada. Uma criança que era muito falante, agora não fala mais. Então, são esses pontos que a gente tem que ficar de olho, certo? Então, o papel do cuidador deve ser de observar qualquer sinal ou qualquer sintoma que indique alguma mudança de comportamento naquela personalidade do paciente, né? Que possa nos levar a pensar que aquela pessoa está sofrendo maus tratos. Aqui a gente fala de maneira geral, tá, gente? Não só para idosos, mas como também para crianças, para adultos. Se a gente percebe essas mudanças de comportamento, é importante investigar o que está por trás disso, certo? Além disso, também investigar outras questões, né? Como marcas físicas mesmo no corpo. Então, na hora do banho, na hora da troca de fralda, na hora que for trocar roupa do paciente, observa o corpo dele, vê se tem alguma mancha, alguma escoriação, alguma coisa que indique que aquele paciente sofreu alguma violência, certo? Não esqueçam disso. Muito importante dizer, gente, que nós também temos sim que estar à frente do cuidado, pensando a violência de maneira muito, muito, muito ampla. Porque o simples fato da família, dos amigos, do parceiro, da esposa, do esposo abandonar aquela pessoa no sentido de não abandonar 100%, vamos dizer assim, mas de negligenciar, de não visitar, de não perguntar sobre, de estar apenas lá contribuindo muitas vezes financeiramente, arcando com a parte financeira, mas não está lá dando atenção, não está lá dando afeto, dando amor, dando carinho. Isso também se caracteriza como um ato de violência, certo? Então, eu trouxe aqui até essa foto do cachorrinho. Os cachorros, eles têm esse comportamento porque eles, quando o dono sai ou quando eles ficam em algum local sem o dono, eles acreditam, têm medo que o dono nunca mais volte, né? Eles se apegam muito ao dono. E nós temos muito abandono de animais no nosso país. E essa foto relata bem o sofrimento do animal. Ele não esquece nunca mais, né? Daquela família, daquele local que ele morou, daquelas crianças que ele brincou, daquele adulto que era o dono dele que se desfez. E é exatamente assim que alguém se sente quando também é negligenciado. Imagine aí um idoso, uma idosa que cuidou a vida inteira de filhos e aí os filhos agora arcam financeiramente com as custas da mãe, mas não visitam, não vão lá, não dão um carinho, não dão atenção. Isso também é um ato violento, certo? O ato de abandono, de negligência, de esquecimento também se caracteriza como violência. E é importante que a gente saiba abordar isso. É claro que você não vai chegar e apontar, né, para o filho, para a filha, que muitas vezes é a pessoa que ele contrata, e apontar, olha, você está aqui praticando um ato de violência, olha, você está errado. Claro que existem maneiras de abordar, é chegar, conversar com a família. Olha, eu sei, eu vejo que fulano sente sua falta. Eu acho que se você viesse mais aqui seria importante. Eu acho que quando você vem, ele fica muito feliz. Ele sempre fala de você, sente falta, né? E aí, dessa maneira, a gente tentar manejar e trazer esse familiar de novo para o convívio social daquela pessoa que está sentindo falta dele. Ok, gente? E aí, aqui eu trouxe os cenários de todos os tipos de violência que nós podemos ter, tá bom? Então, claro que existe sim situações em que
é maior a presença desse tipo de violência, como, por exemplo, a violência, né, psicológica, física, que é as que vocês mais conhecem, mas hoje nós vamos ver também outras, tá bom? Então, começando aqui pela de maior porcentagem, pelo que a gente acabou de falar, inclusive, que é a negligência. Se vocês perceberem, ó, negligência ocupa 39% dos tipos de violência sofridos por pessoas que precisam de ajuda, né? Por pessoas que necessitam de um cuidado, de um cuidador, de alguém. E aí, ser negligente é abandonar, né? É não estar ali perto quando aquele ente precisa. E nós também, cuidadores, não podemos ser negligentes. Não é porque nós estamos lá, né, recebendo nosso salário, que estamos lá perto da pessoa que nós já estamos fazendo o trabalho. Não perguntar, não checar, não verificar se aquela pessoa está bem, apenas estar ali de corpo presente é ser negligente. Então entenda que o ato de você ir trabalhar todo dia não lhe livra de ser negligente com o seu paciente. O que faz com que você não seja negligente com o paciente é assisti-lo de maneira integral. Então, é cuidar da alimentação, da higiene, do banho, mas também cuidar da parte social, da conversa, do diálogo, das atividades de lazer, certo? Então, também não sejam negligentes. Não vamos aqui apenas apontar para a família que abandona, que não vai, que não visita. Nós, como cuidadores, também precisamos estar lá sempre auxiliando, sim, nas tarefas que a gente já sabe que tem que ter, mas para além disso, amparando aquela pessoa socialmente, amigavelmente, né, amorosamente, certo? Então, a negligência ocupa 39%, depois disso vem a violência psicológica, né? Quantas e quantas pessoas sofrem violência psicológica? Ameaças, porque se você não me der isso, eu não gosto mais de você, você não é uma mãe boa, você nunca gostou de mim, eu não sou um filho que você ama, e você ama mais fulano do que esse crânio. Essas violências psicológicas são muito comuns em idosos, né, gente? Fazer a chantagem emocional, e aí entra a violência psicológica com a violência mesmo mental, né? De estar lá toda hora importunando aquela pessoa. Muitas vezes se mistura com a violência também financeira, porque as ameaças, o tom de ameaça, o tom de chantagem psicológica se mistura com o dinheiro, né? Então, eu quero tal coisa, se o senhor não me der, eu não venho mais aqui. O senhor nunca gostou de mim mesmo, então por isso que o senhor não me dá tanto por mês, mas dá a fulano, e por aí vai, né? Então, atenção a essas falas também, a como o idoso ou como a criança se comporta em meio à fala desses familiares. Se causa neles realmente sofrimento, porque se causa é uma violência, certo? A violência financeira, que eu falei, né, que se mistura muitas vezes com a psicológica, com 20%, a gente tá vendo cada vez mais, e aqui é muito mais comum nos idosos, né, que muitas vezes são aposentados ou que são lá gestores financeiros da família, e aí se vem numa situação de precisar ser cuidado, de estar acamado, às vezes de perda de memória, né, alguma doença que afeta sua saúde, e a família torna aquele idoso uma fonte de dinheiro única e explora, faz chantagem, exige dinheiro para que, claro, aquele idoso se sinta cada vez mais triste, mais cabisbaixo, né? Então, muitas vezes a violência financeira está presente na vida dos idosos, porque por vezes são eles que têm lá o maior poder aquisitivo, têm uma aposentadoria ou têm algum dinheiro fixo, e a família, vamos dizer assim, se aproveita dessa situação para praticar violência financeira, certo? A física também está presente em 13%, né? Já é um valor bem considerável, apesar da gente ter esse outros tipos de violência. A física é uma violência que por vezes é mais fácil de denunciar, né? É mais fácil de provar que está acontecendo, porque tem lá as marcas físicas no corpo da pessoa, então você na hora da denúncia vai poder mostrar as provas, diferente das outras que às vezes é mais difícil a gente abordar. Além disso, existem violências morais, né? De denegrir a imagem do outro, de denegrir a moral do outro, o abandono, o próprio abandono é uma violência muito séria, como a gente já falou. A violência sexual
crianças, adolescentes, idosos sofrem sim violência sexual, tem sim sido vítimas cada vez mais de estupro, né, de abusadores, e a gente tem que ficar atento a isso, principalmente aí chama atenção aqui agora mais para as crianças e para os adolescentes. E a violência medicamentosa, que é quando a gente tem lá a imposição, né, a institucionalização medicamentosa daquele paciente, onde ele vai ser obrigado a tomar várias medicações, muitas vezes com a dosagem muito alta, às vezes provocando bastante sonolência, né, tirando aquela pessoa de si, para que ela fique o máximo quietinha possível, não se mexa e não dê trabalho, vamos dizer assim. Então, acontecem muito essas situações em que o idoso, ele é totalmente dopado, gente, pela família, para não ter nenhuma responsabilidade de estar ali olhando, porque ele vai passar o dia dormindo, vai passar o dia quietinho. E isso é muito sério, tá? Então, se vocês perceberem alguma dessas situações, converse com a família. Primeiro, tente conversar, chegar a um acordo, porque isso é muito grave, isso pode levar aquela pessoa à morte, né? São medicações em excesso, toda medicação tem seu efeito colateral e pode sim trazer consequências fatais para a vida daquele indivíduo, tá? Então, o que fazer? O que é que nós conversamos aqui sobre vários tipos, mas o que então fazer? Primeiro, você precisa identificar qual é o tipo de violência que está sendo sofrido, né? A física, como eu falei, é mais fácil identificar, as outras a gente precisa de observação, então nunca julgue, nem se coloque no meio de confusões da família, nem acuse ninguém. Primeiro observe, tenha certeza do que você está fazendo e falando, certo? Eu sei que em alguns momentos a gente pode perder a cabeça, e aí cuidado para você não ser denunciado por violência. Às vezes a gente fica estressado, às vezes realmente a rotina é estressante, o idoso às vezes, né, é um idoso que dá bastante trabalho, que não quer tomar o banho, que não quer comer, mas nessas situações a gente precisa, parar, respirar e continuar, para não cometer nenhum ato violento, para não ser acusado depois de violência, porque é cada vez mais comum as denúncias de cuidadores praticando atos violentos contra os pacientes, tá? Então, muita atenção. Se algo acontecer, se você se estressar em algum momento, se você viu que passou do limite, assuma seu erro, peça desculpa, converse com a família, converse com o próprio paciente e segue em frente. Mas tornar isso rotina não é algo legal, tá, gente? E caso vocês percebam realmente alguma violência, denunciem, né? Não sejam cúmplices, até porque se aquela pessoa, por acaso, faz um ato violento com alguém e você sabe, não denuncia, no dia que aquela pessoa for denunciada, você também vai como cúmplice. Então é importante que você diga que ser conivente também é crime, tá certo? Porque subentende que você sabe o que está acontecendo e não denunciou. Então, antes de querer manter o emprego, queira manter a dignidade como pessoa, né? A gente não pode jamais ver outra pessoa sendo agredida sem fazer algo, certo? Lembrem também que nós temos aí estatutos, nós estudamos o estatuto da criança, estatuto do idoso, que asseguram direitos a essas faixas etárias, né, a essas pessoas, a esses indivíduos que estão sofrendo agressão, e por isso a lei, sim, ela é cumprida. Já existe lei para isso e, sim, a punição, ela vem. Beleza, gente? Então, denunciem. Aqui é o número do Disque Denúncia dos Direitos Humanos, onde a gente pode denunciar qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa, tá? É o Disque 100, número facinho. Por fim, para terminar, né? Trouxe aqui essa homenagem, foi mês passado, dia 15 de junho, que é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, né? Então, viver sem violência é um direito. É isso aí, gente. Então, ninguém merece ser violentado, muito menos nossos pacientes. Vamos zelar por eles, tá certo? Já sabem como funciona, nós vamos fazer nosso exercíciozinho, como sempre, tá? Vamos recapitular o que a gente viu e responder essa questão aqui. Então, hoje, no nosso conteúdo, vou me aumentar aqui. Hoje nós vimos os tipos de violência que o paciente ele pode sofrer, né? Então, vimos aí a violência psicológica, sexual, medicamentosa, física, verbal, né? A violência realmente em vários âmbitos, em várias situações e principalmente
como abordar isso. Primeiro tenta intervir com a família, né? Primeiro tenta conversar, se não der certo, realmente faz a denúncia, porque ser cúmplice também é crime, tá? Se por acaso vocês em alguma situação se virem praticando algum ato violento por estresse, por fadiga, peçam desculpa, reconheçam seu erro e que isso não se repita, tá, gente? Então, hoje era isso, era nosso intuito trazer essa abordagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que vocês gostaram, né? É um tema meio pesado, certo? Às vezes a gente fica, poxa, que triste, né? A gente fica meio... Mas é importante, a gente tem que abordar essas coisas também, tá? Então, bora fazer a questão? Vem cá, bora lá. Vamos lá ver se vocês acertam. Vem cá. Os tipos de violência sofridas pelo idoso são apenas de natureza física e psicológica, verdadeiro ou falso? Gente, acabei de falar os vários tipos, né? Então, isso aqui é falso, obviamente, é muito mais do que esses tipos. A gente tem várias outras formas, infelizmente, de ser violento contra qualquer pessoa, não só o idoso, tá? Então, questãozinha aí falsa. Vão lá para os exercícios, quero ver vocês acertando essa, que a gente já deu spoiler aqui, né? Já ajudou e tem outras mais para vocês, tá certo, gente? O nosso próximo conteúdo, a gente vai conversar um pouquinho sobre rotina, muito massa, tá um conteúdo bacana que eu vou preparar para vocês com muito carinho. Um beijo, até a próxima, estudem!